São 17 horas 16 minutos e no comecinho aqui do programa, a hora do Rush, nós já vamos trazer a primeira matéria do programa, hoje falando do programa Brasil Sem Frestas. É um programa que existe em várias cidades brasileiras e já funciona há alguns anos aqui em Guarapuava. São pessoas que trabalham voluntariamente para servir e para ajudar quem mais precisa. Eles começaram inicialmente revestindo casas, né, com aquelas caixinhas de leite, né, Tetra Pak, para que as pessoas pudessem se proteger do frio durante o inverno. Foram mais de 40 casas revestidas aqui em Guarapuava. Nos últimos anos, eles mudaram um pouco o foco do programa e agora estão reformando casas de pessoas que vivem em situação muito difícil. Mais ou menos já umas 7, 8 casas foram reformadas. No final do ano passado, uma casa foi reformada, entregue imobiliada na Vila Colibri. E no comecinho agora de 2025, em janeiro, foi entregue mais uma casa reformada imobiliária, só que do outro lado da cidade, no Sol Nascente, ali na região do Pérola do Oeste também, né? Enfim, essa região aí da cidade de Guarapuava. Mas, para entendermos melhor esse programa, nós temos uma convidada que eu vou apresentar agora aqui no programa A Hora do Rush. Vamos conferir. Para comentar um pouco sobre o programa, está conosco aqui a Gisele Schmeichel, ela que é voluntária do programa. Antes de falarmos da casa que vocês entregaram, Gisele, muito agradecido por ter vindo. Obrigada. E gostaríamos que você falasse um pouquinho sobre o programa. Ok, então vamos contar um pouquinho sobre a história do Brasil Sem Frestas. O Brasil Sem Frestas é um programa que foi criado há muitos anos no estado do Rio Grande do Sul, pela Maria Luísa. Ela era uma engenheira química e ficou muito tocada com a situação de famílias que estavam em situações vulneráveis por conta das suas habitações, né? No Rio Grande, assim como aqui em Guarapuava, faz muito frio, né? Chove muito, e ela ficava pensando assim, se a gente que mora em casas boas, né, sofre com esse tipo de intempérie, imagina as pessoas menos favorecidas. Aí ela desenvolveu essa ideia de revestir casas de pessoas carentes com placas feitas de embalagem Tetra Pak. Essas embalagens, né, através, né, das pesquisas que ela fez, era um dos melhores revestimentos para essas casas, porque ela fornece isolamento térmico, tanto para o frio quanto para o calor, e é uma coisa que tem, e é um recurso que tem abundância na nossa sociedade hoje em dia. Quem que não toma um leite, um suco que vem numa embalagem desse formato? E dessa forma, ela conseguiu mitigar dois problemas. Um problema é o destino dessas caixas que vão para o meio ambiente, que estima-se que leva em torno de 200 anos para que elas se desintegrem. E então resolvia um problema ambiental e resolvia um problema imediato, né, de dar a essas famílias um pouco mais de conforto térmico, né, proteção contra o frio extremo, chuvas e também contra o calor. Bom, aqui em Guarapuava, de acordo com o que a gente acompanhou e divulgou desde o início lá do programa, foram mais de 40 casas revestidas. Né? Exatamente, mais de 40 casas revestidas, e há um ano atrás a gente tomou um rumo diferente. Na verdade, a gente já vinha fazendo esse trabalho que a gente tomou esse rumo há um ano atrás, mas há um ano atrás a gente se decidiu fazer um pouco mais. A gente sentiu que a nossa equipe, apesar de pequena, conseguia ir além do revestimento das casas. Então, sempre quando a gente ia fazer o revestimento das casas, o que acontecia? A casa, eu falo casa aqui, mas me entendam, são barracos muitas vezes, barracos. Sim. Que feito de compensado, restos de madeira e até mesmo lona. Então, quando a gente chegava em chão batido, a maioria delas, tipo 90% delas chão batido. Então, assim, quando a gente chegava nessas habitações, a gente acabava já tendo que, por exemplo, uma parede que era de lona não tinha como revestir. Então, a gente vinha, trazia madeira, fechava aquela parede, às vezes fazia um banheiro para a família que não tinha banheiro, e assim a gente, desde o começo do trabalho, a gente foi tentando
prover um pouco mais de condições para essas famílias, além de revestir somente as habitações. A gente nunca fez esse trabalho somente de revestimento. Então, assim, quando a gente vem a fazer o trabalho de revestimento, a gente revestia a casa, a gente limpava todo o entorno, a gente trazia móveis, né? São móveis que já são usados, obviamente, mas que sempre as pessoas que doam têm a consciência de doar em condições que possam ser reutilizados e tudo mais. Então, a gente trazia um móvel, uma cama, uma pia, uma geladeira, sempre deixamos as famílias com uma cesta básica e tudo mais, sabe? Então, assim, o nosso trabalho nunca foi só o revestimento, mas a gente, com o passar do tempo, a gente foi sentindo que a gente conseguia ir um pouco além. Então, né, fazíamos um banheiro, fazíamos uma parede, às vezes aumentava um quarto, porque às vezes era só, tipo, as pessoas dormiam, era cozinha e quarto junto. Então, a gente conseguia fazer 2 cômodos. E com o passar do tempo, a gente pegou situações que não tinha condição. Não dava para revestir. E a gente pedia as doações e conseguíamos as doações. E a gente colocava aquilo, né, fazia uma casa. E algum tempo atrás, né, nós começamos a fazer essas casinhas. Hoje nós já temos em torno de umas 9 casas que a gente fez do zero e entregou para as famílias, inclusive essa que foi em janeiro. Eles moravam numa habitação, a gente desmanchou inteira e começou do zero, só usamos o espaço, né, para poder entregar uma casa para essa família. Então, assim, há um ano atrás, 1 ano e pouco, quase 2 anos atrás, a gente tomou a decisão de que a gente ia construir. E desde então a gente vem fazendo esse trabalho. Cada vez que a gente entrega uma moradia, uma alegria muito grande para a gente, obviamente para as famílias que são beneficiadas é muito maior. E a gente gosta de compartilhar, por isso que hoje eu estou aqui. A gente gosta de compartilhar essa alegria com as pessoas da nossa cidade, porque são as pessoas da nossa cidade que nos ajudam a fazer essas obras. São muitos benfeitores. São muitos benfeitores. Eu não vou nem listar, não vou citar nenhum, para não correr o risco de esquecer de algum. Então, assim, a nossa pequena equipe são os braços, as mãos, as pernas que vão e fazem isso acontecer, mas por trás de nós existe um mundo de gente que está nos ajudando de uma forma ou outra. É gente que ajuda com doação, é gente que ajuda com materiais, é gente que ajuda com frete, é gente que ajuda com pintura, sabe, com N coisas, com móveis, roupas e tudo mais. Gisele, a penúltima casa que vocês entregaram, nós acompanhamos algumas fases da obra, que foi lá na Vila Colibri, e agora em janeiro de 2025 vocês entregaram a outra casa do outro lado da cidade, aqui na região do Sol Nascente, Pérola do Oeste, e inclusive a dona Laura, né, que é uma das baluartes do Brasil Sem Frestas, ela nos mandou um vídeo, nos mandou umas fotos também, de como era antes e como ficou o depois da casa totalmente reformada e entregue. Gostaríamos que você falasse um pouquinho dessa casa. Então, vamos começar sobre a localidade. Você mencionou uma coisa. Eu moro ali naquela região, moro bem pertinho dali, e a gente fica pensando, né, nosso Sol Nascente tem cada casa linda, e se você olhar um pouquinho para o lado, gente, é muito pouquinho para o lado, você vai encontrar uma favela. Você vai encontrar pessoas que vivem em condições que vocês não acreditam. E a gente conheceu essa proprietária hoje dessa casa. Ela trabalhou algum tempo com um dos nossos voluntários, que é o mestre de obra, e ele sentiu que dessa vez nós tínhamos que ajudar essa família, porque essa família precisava realmente. A casa da Raquel era uma situação assim que inabitável, tá? Chovia, era uma cachoeira dentro. Eu te mostrei o primeiro vídeo, lembra? Sim. Quando eu vinha um tempo atrás, quando a gente estava começando, eu acho, chovia dentro, gente. Eram as paredes estavam caindo, o teto estava caindo, era muito, a situação em que essa família vivia era muito precária. A Raquel
tem 4 filhos, mas 2 já são mais velhos e casados, moram também no mesmo lugar ali, né, em casas na mesma condição, mas a gente não consegue ajudar todo mundo, né, então a gente age mais pontual, então vamos ajudar a Raquel, que hoje em dia ela mora com 2 crianças pequenas, que são os filhos dela, uma menininha de 8 aninhos, que é a idade da minha filha, e um menininho, acho que o Dominique tem 3 ou 4. Eles são bem pequenininhos. Então, assim, numa situação que, assim, a gente não consegue nem descrever. Se você não vê as imagens do antes e depois, você não consegue mensurar como essas pessoas estavam vivendo. Então, depois de, sei lá, meses e meses de trabalho, acho que 9 meses de trabalho, nosso trabalho demora, apesar da construção ser pequena, e se fosse na construção civil, isso daí estaria pronto em 20, 30 dias, nós trabalhamos apenas aos sábados, nós trabalhamos com voluntários, né, então, às vezes um sábado chove, então a obra se estende por um tempão, mas eu sei que o resultado final foi incrível, porque a gente conseguiu fazer uma casa que tem uma cozinha, que tem um quarto para a menininha, né? Tem um quarto para a mãe e para o pequenininho, e tem um banheiro feito todo de alvenaria, com chuveiro funcionando perfeitamente, pia, sanitário, tudo que é necessário. E o que é mais importante, vocês entregaram reformada e mobiliada. Aham, exatamente. A gente começou do zero. E o capricho da nossa equipe é muito legal, porque o Denilson, que é o nosso mestre de obra, e o nosso a pessoa que realiza dentro do projeto, que executa dentro do projeto, ele é incrível, assim, ele não é porque é um trabalho voluntário, não é porque ele não está recebendo, que ele não faz com a mesma dedicação e cuidado, caprichoso, e perfeição, né, que ele faz em obras que ele realiza ao redor da cidade. Casa pronta, casa reformada, mobiliada e entregue. E agora? Agora vamos para a próxima, né? Contamos com a colaboração de quem está nos ouvindo, nos assistindo, para que a gente consiga recursos para fazer a nossa próxima obra. Estamos em parceria agora com o pessoal, com os vicentinos, nessa obra. Na verdade é uma habitação que os vicentinos se comprometeram em fazer, e agora a gente vai dar uma ajuda final para eles. Gisele, só para finalizar então a nossa conversa, nosso bate-papo sobre o programa Brasil Sem Frestas, que é um programa de pessoas que trabalham voluntariamente, ou seja, não ganham nada com isso, apenas com o desejo, com a vontade de fazer o bem a quem mais precisa. O que impulsiona você, Gisele, a sua mãe, Dona Laura, e as demais pessoas que estão envolvidas? Eu acredito que talvez seja a compaixão, aquela coisa assim de saber que as pessoas merecem um lugar melhor, elas não podem viver naquelas condições, não é justo, né? Eu acho que esse desejo por justiça social é o que nos move bastante, né? A compaixão, aquele amor que vem de Deus, assim, que é aquele se colocar no lugar do outro, pensar que a gente não gostaria de ver a nossa família numa condição daquela, então a gente não quer ver outras famílias naquela condição também. Acho que isso é o que nos move bastante. Deus, né? O Espírito Santo que mexe tudo isso dentro da gente e nos faz caminhar nessa direção. Gisele, muito agradecido pela sua presença, pela sua entrevista, e nós da Rádio Cultura sempre nos colocamos à disposição para divulgar essas ações que são importantes para a nossa comunidade. Ok, obrigada a vocês que estão nos ouvindo, obrigada pelo convite. Fica aqui, da minha parte, um convite a quem está nos assistindo para se voluntariar também, para fazer parte do nosso trabalho, para você ver como é gratificante poder fazer parte de uma história como essa, e como tem gente que precisa, tem muita gente que precisa, a gente nem fica sabendo. Então, se você está nos assistindo,
e quiserem entrar em contato conosco, por favor, vocês podem nos seguir na página do Facebook, que é o Brasil Sem Frestas Guarapuava, também entrar em contato via WhatsApp. Posso passar o WhatsApp aqui? Fique à vontade. Então, o WhatsApp da coordenação do programa é 42 99979 0139. Muito bem, esta é a entrevista exclusiva para a Rádio Cultura da Gisele Schmeichel, uma das voluntárias do programa Brasil Sem Frestas. Esse programa maravilhoso que ajuda as pessoas que mais precisam. Primeiro momento, como foi falado, só reiterando aqui essa informação, eles começaram a realizar o revestimento de casas, 43 na verdade, né? 43 casas foram revestidas e agora eles estão reformando e mobiliando casas em precárias condições e famílias que efetivamente estão necessitando desse impulso, dessa ajuda. Já 7 casas foram entregues à comunidade guarapuavana. Final do ano passado, uma casa reformada, mobiliada e entregue na Vila Colibri. E agora no comecinho de 2025, casa reformada, mobiliada e entregue ali na região do Sol Nascente, para uma família que vive ou vivia, né, em condições muito precárias, numa invasão que tem ali naquela região. Parabéns aos integrantes do Brasil Sem Frestas. Se você se sentiu tocado, quer participar, quer ajudar, é só procurar o programa Brasil Sem Frestas Guarapuava nas redes sociais e aí você começa a ajudar e com certeza Deus vai lhe dar em dobro tudo aquilo que você ajudou. E vamos em frente aqui com o programa A Hora do Rush. São 17 horas mais 30 minutos, 17h30. Cultura FM. Nos últimos tempos, a audiência do rádio